Bom dia, sextos anos. Tudo bem? Hoje damos continuidade aos estudos dos tipos de pronomes, no capítulo 10, páginas 216 até 220. Vamos lá? Vamos relembrar o que são pronomes? Pronomes são palavras variáveis, ou seja, palavras que sofrem flexões. Eles ainda podem substituir um substantivo, e aí ele vem classificado como pronome substantivo. Pode ainda acompanhar um substantivo, e aí recebe o nome de pronome adjetivo. Os pronomes revelam ainda as pessoas do discurso, a primeira, a segunda ou a terceira pessoa, que pode tanto ser do singular como do plural. Na aula de hoje, aprenderemos um pouco sobre os pronomes possessivos, que são aqueles que se referem às pessoas do discurso, indicando ideia de posse. Exemplos: meu carro é vermelho. Neste exemplo, nós estamos falando sobre o carro. A coisa possuída é o carro. No segundo exemplo, nós temos: você pode me emprestar a sua caneta? Neste segundo exemplo, a coisa possuída é a caneta. Temos aqui um quadro com os pronomes possessivos. Observem, está bem dividido para vocês. Nós temos o número, singular e plural. Temos as pessoas, a primeira, a segunda, a terceira, do singular, a primeira, a segunda e a terceira, do plural. Colocou-se aqui também os pronomes do caso reto para vocês identificarem corretamente qual o pronome possessivo que a ele se refere. Desta forma, nós temos primeira pessoa do singular, meu, meus, minha, minhas. Segunda do singular, teu, teus, tua, tuas. Terceira do singular, seu, seus, sua, suas. Primeira do plural, nosso, nossos, nossa, nossas. Segunda do plural, vosso, vossos, vossa, vossas. E a terceira do plural, seu, seus, sua, suas. Temos aqui uma observação importante a respeito dos pronomes possessivos. Vocês precisam observar que eles devem concordar em gênero e número com a coisa possuída e em pessoa com o possuidor. Observem um exemplo. Eu vendi meus livros. Eu, possuidor, os livros são meus, certo? Portanto, o pronome possessivo a ser utilizado são os pronomes de primeira pessoa do singular. Qual a coisa possuída? A coisa possuída são os livros. Eles estão no plural e se referem ao masculino. Portanto, o pronome possessivo utilizado que se refere a eles também precisam estar no masculino e no plural. Aprenderemos também na aula de hoje sobre os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são aqueles que indicam a posição de um ser em relação às pessoas do discurso, situando-o no espaço ou no tempo. Observem o exemplo. Esta casa foi reformada há pouco tempo. Esta é um pronome que se refere ao substantivo casa. Neste caso, nós temos também o pronome esta classificado, além de ser um pronome demonstrativo, ele também é classificado como um pronome adjetivo, já que acompanha o substantivo casa. O segundo exemplo diz: a casa foi projetada por aquele arquiteto. Aquele se refere a arquiteto, também neste caso um pronome adjetivo, além de ser demonstrativo. Temos aqui também um quadro com os pronomes demonstrativos. Fiquem tranquilos que a explicação de posição espacial e posição temporal vem daqui a pouquinho, mas observem quais são os pronomes demonstrativos, a que pessoa do discurso eles se referem e qual a posição espacial ou a posição temporal.
Aqui nós temos algumas observações importantes sobre os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos podem ser utilizados para indicar a posição espacial de um ser em relação às pessoas do discurso. Quando se diz posição espacial, é a posição em que o indivíduo ocupa no espaço, naquele ambiente. Observem os exemplos. Esta menina que está ao meu lado se chama Lúcia. Então, observem que a menina se encontra perto da pessoa do discurso que está falando. Ela está ao meu lado. Por isso, o pronome demonstrativo utilizado deve ser o pronome esta. Já o segundo exemplo, nós temos essa menina que está ao seu lado se chama Lúcia. Qual a posição espacial da menina? Ela está perto de quem está ouvindo, da segunda pessoa do discurso. Portanto, o pronome a ser utilizado deve ser o pronome essa. Terceiro exemplo, aquela menina que estuda na outra sala se chama Lúcia. Observe que a menina não está perto de quem está falando e nem está perto de quem está ouvindo. Ou seja, ela está longe da pessoa que fala e da pessoa que ouve. Ela está distante dessas pessoas. Por isso, o pronome demonstrativo utilizado é o pronome aquela. É isso que ele se refere quando ele fala a posição espacial dos pronomes demonstrativos. A segunda observação importante sobre os pronomes demonstrativos é a de que eles servem para indicar a posição temporal, revelando proximidade ou distanciamento no tempo em relação à pessoa que fala. Observem os exemplos. Hoje é feriado, por isso desejo aproveitar este dia. Nós temos aí um tempo presente e por termos o tempo presente é que utilizamos o pronome demonstrativo este. Já no segundo exemplo, nós temos, na quarta-feira passada fiz aniversário. Nesse dia reuni-me com os amigos. É um tempo passado, mas um tempo passado recente, faz pouco tempo que aconteceu. Por conta disso, é que o pronome utilizado deve ser o pronome esse, no caso aqui junto com a preposição em, que forma a palavra nesse. Já o terceiro exemplo, nós temos, em 1970, a seleção brasileira de futebol era imbatível. Naquele ano, o Brasil se tornou tricampeão mundial. 1970 se refere a um passado distante, por isso o pronome demonstrativo utilizado deve ser o pronome naquele. E a terceira observação importante é que também podem ser considerados como pronomes demonstrativos as palavrinhas o, a, os e as, quando tem o sentido de aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. As palavras tal e tais, quando tem o sentido de este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas e isso. As palavras semelhante e semelhantes, quando tem o sentido de este, esse e todas as suas flexões. As palavrinhas mesmo e suas flexões, dando ideia de reforço. E as palavras próprio e flexões, também dando a ideia de reforço. E agora, sextos anos, hora de exercitar. Peço então que vocês resolvam o exercício 1 da página 216, façam a leitura da parte teórica nas páginas 216 e 217 e já sabem, ficando alguma dúvida, marquem um asterisco para que possamos conversar a respeito dela durante nossa live. Resolvam também os exercícios 2 e 3 na página 218. Façam a leitura do quadro aplicando o assunto e resolvam a questão invertida da página 218. Daqui a pouco, durante nossa live, nós corrigiremos esses exercícios. Então, bons estudos, boa sorte e até já! Um beijo!